Bom, e essa história toda sua, antes de você nascer, vem da onde? Era uma família que contava muito a sua história? Era muito conversadeira? Mas eu era muito curiosa. Mas foi uma pesquisa formal? Não, nada de que nada. Pesquisa formal não. Como foi que o senhor veio para cá? Entendeu? Quando foi que o senhor conheceu o tio Máximo? E meu padrinho, que também era árabe, né? E de Massimino, como foi que o senhor conheceu? E seu avô? E nós recebíamos os retratos e cartas do pai dele. Eu tenho um álbum que tem desde o pai dele com o meu irmão pequeno, que o pai dele criou, e tenho a mãe dele, quer dizer, eu tenho meu avô, minha avó, todos os parentes árabes eu tenho lá no meu álbum de família, tá entendendo? Mas eu era muito curiosa, meus irmãos nem tanto, não estava, inclusive uma irmã, porque homem está vendo outras coisas, mas nem minha irmã queria muito saber. Agora, eu ficava em cima para saber dos dois, não era somente dele, eu queria saber dele e queria saber da família de minha mãe. Muitas histórias eu sei, contadas por meus tios, que eu não sei se mamãe sabia, entendeu? Mas era muito por minha curiosidade, eu me divertia com esse negócio. Bom, eles gostavam de contar? Sim, claro, né? Se você tem um auditório, se você tem uma plateia... Você acha ótimo. Eu tenho impressão, isso aí me formou, né? Minha formação, eu até pensei assim em 4 nichos. O primeiro nicho é a minha família, mas desde o século XIX. É um negócio que é muito mais do que eu nasci em Itaquara, não sei o que, não sei o que. É toda essa história deles, e né? Essa relação, professora Dilza, como foi a relação de um árabe na Bahia, já que tinha a barreira da língua, como é que se dava? De amizade, e até mesmo de amizade dele e da senhora como filha de um árabe chegado na cidade. Repare, lá em Itaquara, ele era uma pessoa muito querida, muito aceita, e todo mundo achava engraçada a forma como ele falava, etc., mas não era com nenhum preconceito. E como eu também tinha, o meu padrinho era árabe, eles eram amigos e por isso eu fui afilhada, esse meu padrinho era também uma pessoa, um comerciante em Jiquié muito bem situado. Então, eles lá no interior, eles tinham uma posição boa, não tinham nenhuma dificuldade. Mas quando ele se mudou para cá, ele já se mudou com o problema financeiro, né? Porque ele já tinha perdido tudo, o que é que ia fazer para começar a vida de novo aqui. Então, ele teve muita dificuldade de se entender com as pessoas. Tanto que dos árabes daquele tempo, poucos eu conheci. E conheci mais por causa do meu padrinho do que por causa dele. Entendeu? Ele não se enturmou muito com os árabes que moravam aqui. A não ser com aquele que era meu tio e com os amigos do meu tio. É um pouco através do meu tio. E isso interferiu de alguma forma no círculo da amizade da senhora, na época? Por ele não ter se enturmado tanto com os árabes? Não, porque eu tinha uma família muito grande, né? E na verdade, eu não sentia falta. E comecei a fazer outras, né? E quando vocês vieram para Salvador, ficaram aonde? Quando nós viemos logo para Salvador, primeiro nós ficamos um pouco na casa deste meu tio. Era onde? Ele morava na Baixa dos Sapateiros, ali onde já teve a Tribuna da Bahia, por ali, no Beco do Saputi, se eu não estou enganado. Era por ali assim que ele tinha casa. Tanto que depois nós alugamos uma casa naquela mesma região, ali de frente, quase na Barroquinha, né? Quase na Barroquinha, era ali que nós morávamos. E eu me lembro que foi dali, essa é uma lembrança interessante, foi dali que eu vi uma passeata de integralistas, todos de camisa verde, né? Todos de camisa verde, gritando aquelas coisas, em 1937, passando assim pela porta lá da minha casa, eu sem saber o que era aquilo,
Mas depois também eu comecei a perguntar, né, por que e aí papai mesmo me explicava o que era aquilo. Sem entender muito direito, mas do que ele entendia, ele conseguia passar para mim. Agora, nós tivemos também um tio, por consideração, que era galego, que era da Galícia, espanhol, né? Esse era um tio muito querido que, inclusive, a pequenininha, a intimidade era tão grande que ele me levava para o banheiro, para me dar banho nos meus irmãos e cuidar de tudo enquanto a mãe estava doente. Quer dizer, era uma pessoa, assim, de muito de casa. E meu pai, quando começou a Guerra Civil Espanhola, eu estou falando de coisas que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, alguns, mas quando houve a Guerra Civil Espanhola, meu pai queria, por força, saber o que estava acontecendo. Eu já tinha sido alfabetizada, que eu vou contar como foi, eu já tinha sido alfabetizada e ele botava a tarde na minha mão. E queria que eu lesse, e eu lia, como, não sei, mas eu lia que ele dizia, é aqui. Aí ele via lá Espanha, né, qualquer coisa, aí eu lia para ele ouvir o que é que estava acontecendo na Espanha. Às vezes eu fico pensando que eu devo ter lido que Garcia Lorca foi assassinado, mas sem saber quem era e sem saber de nada, né? Essa questão da alfabetização é interessante, porque eu fui alfabetizada em casa por minha mãe, todos os irmãos foram alfabetizados por ela. Você veja, ela que foi alfabetizada, que nunca teve escola, mas ela alfabetizou a gente. E a minha primeira escola foi uma escola de classe multisseriada, que é aquela escola em que uma professora dá aula a alunos de primeira, segunda, terceira e quarta série, todo mundo, até quinta série, porque o sistema baiano tinha 5 séries em vez de 4 no antigo ensino primário. Nós todos ao redor de uma mesa de jantar, uns bancos, a gente sentado ao redor daquilo e tendo aulas. A minha primeira professora era uma tia minha, por consideração também, era uma professora leiga, isto é, ela não tinha se formado, mas era uma pessoa muito inteligente, tinha feito um primário ótimo e ela ensinava a gente aquelas coisas todas que ela estava aprendendo. Veja que a educação... isso era mais ou menos 1936, 36. Você vê que eu já falei do professor ambulante, eu já falei de uma escola de classe multisseriada, que é uma escola isolada, quer dizer, ela não tem ligação com nenhuma outra, não tinha ligação com nenhuma outra escola. A educação até essa época se fazia dessa forma. A minha segunda escola, aí eu já sabia ler, já estava testando essa minha habilidade lendo as coisas do jornal, também era multisseriada, mas aí já era uma professora diplomada pelo Instituto Normal da Bahia e uma pessoa excelente. Eu fico impressionada como é que, em 1938, né, uma pessoa tinha a ideia de, aos sábados, não dar aula, apenas supervisionar o que os alunos faziam. Então, os mais velhos, eu estava entre eles, nós éramos 3, nós organizávamos teatro, organizávamos 1000 coisas, está entendendo? O pessoal fazia poesia, isso aí eu me lembro, e fazia jogos, mas isso era organizado por nós. E ela não saía para ir fazer as unhas, nem fazer outra coisa, não. Ela ficava ali assistindo a tudo que a gente estava fazendo. Eu me impressiono como é que uma pessoa, nessas alturas, quando o professor era o professor que subia no estrado e que dava aula, ela admitia que a gente assumisse tudo, né? Além disso, nós éramos todos católicos e a Igreja da Penha ficava mais ou menos perto da escola, então, às quartas-feiras tinha o catecismo. 4 horas, ela organizava uma fila e eu e esses 2 colegas meus, quer dizer, os 3 mais velhos, íamos levando os meninos menores sozinhos, nós 3, os responsáveis. Eu tinha 9 anos, 10 anos, por aí, íamos levando os meninos para a igreja para terem as aulas de catecismo e depois trazíamos de volta até a porta da escola.
Isso é uma coisa, eu acho uma coisa assim impressionante, que uma pessoa nesses anos, 38, 39, 40, tenha tido a ideia de entregar aos alunos, protagonismo estudantil de qualquer maneira, né? Quer dizer, foi uma coisa que na hora eu não sabia de nada, eu só fazia o que diziam para fazer. Me lembro de uma catequista dizer assim: o que estas professoras estão fazendo com esses meninos, com Dilza, Charcot e Renato, é uma coisa horrorosa. Esses meninos precisam brincar. Como é que ela fica dando esta responsabilidade a eles? Essa catequista, eu me lembro que de uma vez disse isso, comentando com as outras a respeito.